Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui dessa primeira série do nosso canal, que nós estamos chamando de Jesus Cristo, Rei Judeu das Nações. O Rei Judeu das Nações. Quer coisa mais politicamente incorreta que essa, né? Como pode um judeu governar todas as nações? Jesus Cristo é judeu e ele governará todas as nações. Ele voltará em breve para governar todas as nações. Ele como cabeça e a sua igreja como parte desse corpo que vai governar junto com ele sobre toda a terra, né? Tanto judeus como gentios. Então é importante nós lembrarmos que a noiva se inicia lá no Antigo Testamento, né? Abraão, pai da nação judaica. Claro que houve outros homens antes de Abraão, mas é com Abraão que Deus Pai faz aliança para transferir a sua paternidade, né? E esse chamado para a aliança, esse chamado para o reino sobre a terra, né? Para o cuidado de todas as nações do mundo, ela é feita num contexto de aliança, ela é feita num contexto de relacionamento, né? Muito diferente do autoritarismo, da questão da autoridade na perspectiva humana, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Então o mundo politicamente correto não consegue compreender isso, né? As relações de autoridade. E aliança é sempre bom lembrar que é o compromisso inquebrável, né? Diferente de contrato no mundo humano, não é verdade? Então a aliança não se quebra. Então na sociedade sem Deus, os homens dominam sobre os outros, não é mesmo? E por conta de dominar sobre os outros, sem a referência do amor do Pai e da justiça do Pai, esse domínio e esse controle é sempre corrompido, sempre vai ter problema. Por melhor que seja a pessoa, né? Por mais bem intencionada que ela seja, a justiça de Deus é o verdadeiro padrão, né, para o relacionamento entre os homens e não o controle, né? Para deixar claro isso que nós estamos colocando, para nós entendermos bem essa diferença, né, entre a autoridade no sentido de controle e a autoridade no sentido de aliança, né, do reino de Deus, vamos pensar, né, no caso lá do episódio de Saul com seu filho Jonatas, né, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 14, né? Especificamente no versículo 24 ao 45. Então, assim, falando rapidamente, né? A situação ali era de opressão, de medo em relação aos filisteus. O exército de Israel tinha debandado, né? Praticamente a maioria do exército já tinha desistido da guerra, né? Não tinham... deixaram sua confiança em Deus Pai, né? O Deus que é o Deus da guerra contra o mal, contra a injustiça, né? Então ali na situação de Saul e Jonatas, o exército de Israel também estava amedrontado, havia, se não me engano, 600 soldados ali com Saul, e procurando uma estratégia, né? O que fariam, né? Como é que atacariam, se não atacaria, se aguardaria os filisteus atacarem. E numa situação ali, né? Não dá para saber exatamente em que contexto aconteceu, Jonatas se afastou um pouco do exército ali, pelo que dá a entender, e juntamente com o seu ajudante, né, com o seu escudeiro, ele resolveu, né, ele sentiu, ele teve essa revelação que ele poderia ir lá no meio do exército dos filisteus e combater sozinho contra os filisteus. Olha que coisa, né? E por causa dessa fé, dessa confiança que Jonatas, um jovem, né, teve em Deus, Deus começou a agir de maneira sobrenatural. E todo aquele pânico que existia no meio do povo de Israel foi transferido para os filisteus. Os filisteus começaram a ficar desesperados, veio o temor de Deus no meio deles, o medo, né, daquilo que estava acontecendo, daquela ação sobrenatural, não dá para explicar porque foi sobrenatural, né? E as Sagradas Escrituras dizem que eles começaram a se matar entre eles, né? Começaram a fugir, criou uma verdadeira confusão no meio do exército dos filisteus. Só que Saul, não se sabe de onde ele tirou isso, né? Ele amaldiçoou qualquer soldado que se alimentasse durante toda a guerra. Só que Jonatas não ouviu essa maldição de Saul
E o Jonatas, em determinado momento, ele se alimenta com mel, né? Ele come mel ali, porque e ele, né, mostra que foi bom comer mel, e ficou mais cheio de energia ainda. E os soldados ficam todos assustados. Quando Saul fica sabendo disso, né, depois de um período grande ali de guerra, de batalha, Saul fica revoltado por Jonatas ter comido, ter se alimentado, e ele tinha dado ordem para ninguém se alimentar. E Saul vai para matar o próprio filho. E aí o exército intervém, né? O exército interfere ali naquela situação e não permite que Saul mate o próprio filho, né? Depois tem toda uma ação de Deus em cima disso, tal, né? Para fazer o desfecho da história. Entre as consequências disso, o exército dos filisteus acabaram não sendo totalmente derrotados, né? A batalha acabou encerrando ali nesse episódio, né? Então, o que nós queremos, tudo isso tem a ver com a questão da autoridade e da aliança, né? Deus estabelece autoridades, Deus sempre vai fazer isso, né? O seu reino é instituído a partir de pessoas que têm diferentes ações. E a intenção original de Deus, o propósito original de Deus sempre foi Ele, através do seu Filho Jesus Cristo, governar diretamente nos corações, né? Então nós precisamos entender, né, a autoridade, porque isso é base nesse livro que está orientando aqui as nossas reflexões. Então, só lembrando, né, é o livro Quando um Judeu Governar o Mundo, e à luz do livro do Relacionamento de Aliança, né, e do livro A Igreja de Karl Rahner, né. Então, o que você está propondo então, Juarez? Que a gente deve rebelar contra as autoridades mais velhas? Não. O que nós estamos dizendo é que a autoridade só faz sentido quando ela vem de Deus, quando ela tem a ver com a palavra de Deus, com os princípios do reino de Deus. Deus instituiu as autoridades religiosas ou civis, religiosas, né, ou civis, para estabelecer a sua justiça, a sua vontade, o seu reino, o seu propósito na terra, né? Então não faz nenhum sentido eu me sujeitar a aspectos ou a conteúdos que são contrários ao reino de Deus, à vontade de Deus, né? Então isso é um elemento da natureza humana e não da autoridade de Deus, né? Então o que nós precisamos procurar, né? A autoridade de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus naqueles que foram colocados como autoridade. Então as pessoas que têm autoridade sobre nós, sejam elas quem forem, civis ou religiosas, familiares, elas vão cometer erro e nós precisamos identificar esses erros e não romper com a pessoa, simplesmente rejeitar o erro, né? Continuar caminhando juntas. Esse é o grande desafio, né? Essa é a diferença entre essa sociedade do controle, da dominação e a sociedade, vamos dizer assim, do reino de Deus, que é a sociedade do relacionamento, né? Toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, né, de controle e de dominação, grande parte da culpa disso, né, toda essa confusão é da própria igreja, né? Ou seja, nós não podemos ter uma submissão cega a ninguém, nem autoridades civis, familiares, nem religiosas, né? A submissão nossa está condicionada a essa submissão ao que é o reino de Deus, ao que é vontade de Deus, aquilo que é inquestionavelmente vontade de Deus. Se nós pudéssemos fazer um apelo, né, o apelo seria líderes mais velhos, né? Ouçam o coração dos líderes mais jovens, né? Eles têm o chamado de Deus, eles têm a sua missão, Deus está falando com eles também, né? E então permita que eles ajam, permita que eles dependam de Deus Pai, do Espírito Santo, né? Não queira controlá-los, né? Mantenha aliança com eles. Embora isso traga bastante dificuldade, mas nesse processo nós seremos aperfeiçoados. E o apelo aos líderes mais jovens, né? A você que é mais jovem, né? Desenvolva todo esse talento, toda essa capacidade, tudo isso que Deus colocou no seu coração. Está chocando com os líderes mais velhos que você tem contato? Vá a si mesmo, com amor, né? Forçando o relacionamento, a aliança, mas não enterre talentos, né? Não abra mão do chamado que Deus tem para você, e Deus tem um chamado para você, Deus tem uma missão para cada um de nós, e Ele quer nos usar com a autoridade dEle, não para controlar ninguém, mas para abençoar as pessoas, para trazer esse reino de paz, de justiça e de amor, né? Então essa é
a narrativa do Reino de Deus. Esteja diariamente diante do Pai, por meio de Jesus Cristo, por meio das Sagradas Escrituras, e o Espírito Santo vai falar com você e vai continuar capacitando você. Até a próxima, que o Espírito Santo continue abençoando-nos.